Olá, amigos, paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Nesse dia, receba aí um breve comentário do texto da leitura que nós estamos hoje, na porção do propósito da leitura de toda a Bíblia. E hoje estamos com Jeremias, capítulos 2 a 4, né? Profeta Jeremias, os primeiros capítulos, as primeiras expressões proféticas, né? Depois nós vamos a Colossenses, também, que vamos estar a partir de hoje iniciando o livro da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Colosso. Mas vamos aqui então, Jeremias 2, né? Nós demos uma introdução ontem, né? Contextualizando o profeta dentro da região, dentro dos fatos históricos, os reis que governavam o Reino do Sul em Judá, com capital em Jerusalém, e todo o contexto que ele também estava, pois ele foi um profeta exílio, durante o exílio também, exercendo seu ministério para Judá. E nesse texto de hoje, desses capítulos 2, né, o Senhor, através da voz profética, né, está colocando a condição espiritual do povo de Judá, os judeus do Reino do Sul, que agora vinham tropeçando, né, na aliança, no concerto com Deus. Estavam na mesma direção, debaixo das influências também, né, como aconteceu no Reino do Norte. Eles estavam agora se dobrando à idolatria. E o Senhor coloca exatamente como era a prática deles e, ao mesmo tempo, querendo se justificar diante de Deus. Mas o profeta, ele começa a falar exatamente como na figura de um adultério, né? Ou seja, a traição de uma esposa com seu esposo. E assim a idolatria, se prostrar diante de falsos deuses, depois de conhecer a Deus, ter uma aliança com Deus, Deus ter feito tanto pelo povo. Então, ir diante desses ídolos feito com as mãos dos homens, né? Ou até mesmo debaixo das árvores verdejantes, como disse o profeta, nos altos dos montes, e abandonar o seu Deus, isso se chama uma traição, um adultério, né, espiritual. Era, como diz o profeta, uma prostituta descarada, né? E durante o reinado de Josias foi quando o Senhor disse para Jeremias, né, dizer à nação: viu o que fez a infiel nação de Israel? Israel adorou outros deuses nos altos dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Assim foi exposto a situação espiritual do povo de Judá. Mas assim mesmo o Senhor está falando pelo profeta, porque se ele está mostrando, ele também está dizendo: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, então isso é a forma como Deus também, né, desejava que eles voltassem para Deus. Porque se fosse assim, eles voltando para o Senhor, sendo fiel ao Senhor, disse: você seria uma bênção para as nações do mundo e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Mas o Senhor está falando diretamente ao relacionamento, né, do povo de Israel com ele. Por isso diz: removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Assim, então, o profeta segue declarando a palavra do Senhor, né?
Mas aí vem o juízo também, né? Em decorrência da desobediência. Os inimigos vêm de uma terra distante, dão gritos de guerra contra as cidades de Judá, cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Muito bem. Agora vamos entrar na carta de Paulo aos Colossenses, né? Ou seja, a igreja que estava ali vivendo na cidade de Colosso, irmãos, famílias, pessoas que foram aceitando as boas novas, o evangelho, a salvação. E Colosso, dentro do contexto, né, geográfico, ele estava situado hoje na atual Turquia, né? Na época a gente pode identificar na Ásia Menor, não muito distante de Laodiceia, né? E ali até inclusive esta carta aos irmãos colossenses, Paulo indica que deveria de ser lido em Laodiceia. E também, né, a que foi escrita a Laodiceia, que não se tem uma carta específica, mas que sabe-se que receberam, deveria ser lida também em Colosso. E aqui Paulo se identifica, né, como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e esta carta ele escreve junto com o seu companheiro, o seu discípulo Timóteo. E Paulo, mesmo à distância, mas ouve falar, né, da obra de Deus na vida dos irmãos colossenses. E ele disse: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é um servo fiel, né, de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Então, na verdade, ele está trazendo agora para os irmãos de Colosso revelações, né, da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, de uma forma muito profunda, e também ampla, para eles entenderem o valor, como o Senhor Jesus se apresenta. Ele diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, e as que podemos ver e as que não podemos ver, as visíveis e as invisíveis, né? Tronos, reinos, governantes, autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A pré-existência de Jesus, né? Paulo aborda como o Deus, né, que então revela e manifesta a sua existência, o seu trabalho, a sua obra. É lindo demais as palavras de Paulo aos Colossenses. O Salmo também, ele é um Salmo de Asaf, Salmo 76, que exalta Deus. Deus é honrado em Judá, grande é o seu nome em Israel, Jerusalém é onde ele habita e o Monte Sião é o seu lar. Então, Asaf, ele centraliza geograficamente, tanto a atuação de Deus no reino de Judá, na cidade de Jerusalém e no Monte Sião, e justamente lugares aonde Deus ele operou de uma forma maravilhosa para se revelar não somente a Israel, mas a todos os povos, todas as nações. Lembre, o Pentecoste aconteceu no Monte Sião, no cenáculo, e dali partiu para o mundo todo. Provérbios 24, encerramos com este versículo 21. Meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se associe com os rebeldes. A rebeldia, ela é o mesmo que a feitiçaria, porque ele faz tudo fora dos desígnios e da vontade de Deus. E isso não é bom para ninguém. Vamos ficar na obediência e na submissão a Deus e aquilo que Ele constituiu. Que Deus abençoe.